Olá, queridos alunos dos terceiros anos A, B e C Noite, como vão? Tudo bem? Espero com este vídeo, retornando agora das nossas férias, nossa primeira aula de Sociologia depois desse retorno. Infelizmente ainda não é como queríamos, que seria as aulas presenciais, mas espero encontrar todos bem com esse vídeo, todos com paz e com saúde, tá bom? Nossa primeira aula de Sociologia, depois das nossas férias, vai falar de integração regional e formação de blocos econômicos. Como vocês já sabem, nós vivemos um mundo cada vez mais globalizado, nós temos acesso a informações e produtos do mundo inteiro e infelizmente, se usufruímos das coisas boas que vêm lá de fora, de muitos produtos, a informação muito mais rápida, nós podemos acessar através de redes sociais, nós podemos ter acesso a pessoas de outras partes do mundo com muita facilidade nos dias de hoje, mas se usufruímos dessa parte boa da globalização, também usufruímos de vários problemas, como é o caso dessa pandemia agora, Rapidamente ela tem surgido na China, ela tomou praticamente todos os cantos do planeta, todos os países, E o nosso país, infelizmente, está entre os mais afetados, por um vírus que não surgiu aqui entre nós, Surgiu do outro lado do mundo, mas rapidamente, infelizmente, alcançou a população brasileira. Isso é uma consequência da globalização também, tá? Dessa grande circulação de pessoas, de produtos por todo o planeta. Esse grande comércio que surgiu com a globalização, aumentou a concorrência entre os países e para se proteger e ganhar força nesse comércio, alguns países tiveram aquela ideia que as pessoas individualmente também têm, Quando fica difícil para nós lidarmos sozinhos com a situação, a gente procura parceria, procura se juntar a outras pessoas, procura formar grupos, e assim também fizeram os países, começaram a formar grupos, a formar blocos, que é o caso do Mercosul aqui na América, na América do Sul, com o Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, Venezuela que está suspensa, mas também faz parte, Chile e Bolívia como membros associados, formando um grupo de países que se uniram, para se fortalecer nesse mercado internacional. Além desse grupo que nós já falamos, que é o Mercosul, nós podemos citar outros como o NAFTA na América do Norte e a União Europeia lá na Europa, tigres asiáticos na Ásia e vários outros grupos, que surgiram aí, vários blocos surgiram para se fortalecerem nessa grande concorrência que é o comércio mundial hoje. E como funciona essa formação de blocos, essa integração entre países? Há diferentes níveis de integração, mas basicamente é o seguinte: os países se unem, abolindo as restrições alfandegárias entre eles, ou seja, passa a haver uma livre circulação de pessoas e de mercadorias entre esses países,
não há cobrança de taxas para produtos, por exemplo, da Argentina entrar no Brasil, nem produtos do Brasil entrar na Argentina, né? Nem produtos, assim também acontece com os outros países, né? Paraguai, Uruguai, Chile, né? Bolívia. A Venezuela, como eu falei, está suspenso, no caso aqui do Mercosul, né? Lá na União Europeia já está num processo bem mais adiantado que esse, tá? Já está num outro nível. Quanto ao nível de integração, pode ser temos também a União Aduaneira, que é o caso do Mercosul, onde além dessa tarifa única, né, de acabar com as barreiras de comércio entre os países que fazem parte do bloco, né, esses países já estabeleceram também uma política econômica única com relação ao comércio com outros países. Além desse acordo entre eles, também para poder comercializar com outros países, é preciso se estabelece uma tarifa única para todos os países do bloco. Esta é a União Aduaneira. No mercado comum, né, que é o terceiro desses níveis, além da livre circulação de mercadorias, né, de acabar com o impedimento das barreiras alfandegárias, né, das cobranças de taxas para que o produto de um país entre no outro, os países que optam por formar um bloco desta forma, eles, além de acabar com essas restrições, também podem circular nesse bloco livremente pessoas, além das mercadorias, pessoas, né, capital, praticamente eliminado todas as barreiras, né, que impõem limites à circulação de pessoas, de capitais e de insumos de produção. Um quarto e último estágio dessa integração econômica entre países é a União Econômica ou Monetária, que é o caso da União Europeia, né? De vários países que compõem a União Europeia, né? Lá na Europa. Esses países eles já estabelecem uma política monetária fiscal comum, onde há uma só moeda, né? As decisões são em comum, né? No caso lá haviam várias moedas em seus países, e essas moedas foram todas elas trocadas pelo euro, tá? E a livre circulação de pessoas por esses países, não é necessário apresentar, para você cruzar de uma fronteira para outra, apresentar o passaporte. Essas pessoas, há uma livre circulação de pessoas, de mercadorias, de insumos, e até a moeda é única. E até a tomada de decisões tem também o parlamento, que é o Parlamento Europeu, né? Cada nação, cada país manda representantes para esse parlamento, onde são tomadas as decisões em conjunto. Essa é a última etapa do processo de integração, né? Somente a União Europeia funciona dessa forma, tá? Mas como a gente viu, foi uma tendência nas últimas décadas a integração entre países, formar blocos para se fortalecer, né? Para ganhar força no comércio internacional. E, formando o bloco, esses países se sentiam mais fortes para
impor ou se impor nas negociações internacionais, tá? Tem um lado positivo, né? Como a gente já viu, a livre circulação de pessoas, de mercadorias. Nós usufruímos disso com produtos mais baratos, né? Nós passamos a ter acesso a novas tecnologias, nós passamos a ter acesso à informação. Por outro lado, nós vamos também apresentar algumas consequências negativas desse processo. Bom, o lado negativo é principalmente a perda de soberania, né? Quando vários países se unem com peso diferente, né? Alguns com maior força política do que outros, esses países que têm pouca força política podem perder soberania, né? Uma vez que assim você está em conjunto com outros países e nem sempre a sua vontade, a vontade da sua população é que acaba prevalecendo nesse processo aí, tá? Além disso, né, assim, alguns países podem até ser prejudicados nesse comércio aí, nessa livre circulação de pessoas, de mercadorias, podem até se sair prejudicados, né, porque vão receber mais mercadorias de países mais fortes economicamente, né, ao passo que vão oferecer menos ou mercadorias com menos valor agregado, né, de produtos agrários, né, que tem menos valor agregado, e isso pode trazer também ao invés de beneficiar, pode trazer um certo prejuízo às economias daqueles países mais enfraquecidos, tá bom? Bom, essa é a nossa aula de hoje. Para compreender melhor esse assunto, vocês podem ler as páginas 290, 291, 292 do livro didático de vocês, né? E aguardem que a próxima semana nós passaremos a atividade relativa a esse assunto, tá? Lembrando, a página 290 começa a partir desse ponto, tá? Integração regional, a partir desse ponto 4, tá bom? Tenham todos vocês uma semana abençoada por Deus.